O inferno pode estar dentro de você se o inferno não fosse um lugar, mas um estado da mente. Um tormento que carregamos sem perceber, uma tortura íntima da qual somos tanto vítimas quanto carcereiros. A pior prisão que existe é aquela que se constrói com as grades do próprio medo e da autossabotagem. Durante séculos, fomos ensinados a temer o inferno como um lugar distante, um território de fogo e castigo reservado aos que falharam com Deus. As imagens foram gravadas na mente da humanidade. Chamas eternas, gritos, correntes e a figura implacável dos demônios. Mas e se tudo isso for apenas uma metáfora? E se ele não estivesse lá embaixo, mas aqui dentro, silencioso, à espreita, no canto escuro da consciência que evitamos visitar? Talvez o inferno seja o reflexo da própria alma quando ela se distancia da luz. Um eco frio e vazio do que sobra quando a fé desaparece e o coração se torna terra seca, infértil, incapaz de florescer a alegria. Se você ignora a voz da sua verdade, inevitavelmente acabará habitando a escuridão que construiu. Sorrisos automáticos, olhos vazios, corações que não sentem mais nada. Corpos presentes, almas ausentes, elas acordam, trabalham, postam, mas no fundo estão presas em algo que não sabem nomear. Chamam de ansiedade, de rotina, de cansaço, mas talvez o nome disso seja inferno. Porque o inferno pode ser isso, o silêncio ensurdecedor de Deus dentro de nós. A distância entre o que somos e o que deveríamos ser. O castigo não vem de fora. Ele nasce do próprio esquecimento. E se Deus não nos envia para o inferno, mas apenas nos permite sentir o peso e o vazio do mundo sem a sua luz, para que entendamos o quanto precisamos da sua presença, talvez o inferno seja apenas a ausência total e absoluta da luz. E o fogo eterno, o arrependimento corrosivo de quem percebeu tarde demais que o paraíso estava dentro o tempo todo, mas escolheu ignorar. O inferno, como estado interior, o inferno pode começar de forma silenciosa e sutil. Ele não chega de repente, com fogo e gritos. Ele se instala aos poucos, no desânimo que cresce a cada manhã, na raiva não resolvida que fermenta nas entranhas, no orgulho que impede o perdão. Você já sentiu que, mesmo cercado de pessoas, estava irremediavelmente só? Que o silêncio da sua mente gritava mais alto que o mundo? Esse é o eco do inferno interior, um espaço onde a alma perdeu o sentido da vida. Em várias tradições, esse estado é descrito como afastamento da luz. Os antigos diziam que o inferno começa quando o homem se esquece de quem é. Quando a consciência, que deveria ser um farol, se apaga e o coração endurece como pedra. E o mais assustador, você pode viver assim por anos sem perceber, cumprindo rotinas, sorrindo para as fotos, mas apagado por dentro. É o inferno disfarçado de normalidade, uma exaustão existencial que se esconde à vista de todos. O inferno começa quando o amor terminal. Amor é a centelha divina que nos liga ao Criador. Quando essa chama apaga, o vazio toma conta, e esse vazio tem nome. É o inferno, não aquele que te espera depois da morte, mas aquele que te acompanha enquanto vive sem compaixão, sem empatia, sem propósito. O inferno é o lugar onde o amor já não mora, onde cada palavra é uma arma, onde cada olhar carrega julgamento, onde o perdão se torna impossível. E o mais cruel é que muitas vezes nos trancamos nesse inferno pessoal achando que estamos certos. Defendemos o nosso orgulho, sem perceber que ao enaltecer o eu, estamos alimentando o próprio abismo que nos consome. O inferno começa quando o eu se torna o centro absoluto de tudo. As chamas invisíveis. O fogo do inferno não queima a pele, ele queima por dentro. É o fogo da lembrança que nunca se apaga, da culpa que retorna nas madrugadas, dos erros que você tenta esquecer.
O fogo invisível é o castigo autoimposto da consciência, não imposto por ninguém, mas criado e mantido por você. E esse fogo se alimenta de uma lenha muito específica, o arrependimento sem perdão. Talvez o inferno não seja o julgamento de Deus, mas a incapacidade humana de se perdoar, de aceitar a própria humanidade e as falhas. Porque o Criador sempre oferece a redenção, mas somos nós que escolhemos continuar se queimando no pântano do passado. As chamas invisíveis estão em cada "e se" que você repete em silêncio. Cada "e se" é uma faísca de dor. E juntas, elas constroem o inferno da mente. Quando a vida virou castigo, quantas pessoas vivem reclamando da sorte, presas ao sofrimento, como se existisse uma nuvem escura que nunca passa. Vivem em ciclos de dor e acreditam que isso é normal. Mas a dor constante não é normal. É um sinal claro de aprisionamento. É como se essas pessoas tivessem dedicado anos de suas vidas a construir uma prisão mental com os próprios pensamentos e mágoas. A cada mágoa revivida, trancam a porta mais uma vez. Esse tipo de inferno é sorrateiro porque parece cotidiano. A pessoa trabalha, conversa, posta nas redes sociais, mas por dentro está exausta. Sem energia, sem brilho, sem paz. E o pior é que, com o tempo, ela se acostuma com o sofrimento. O inferno deixa de assustar e passa a fazer parte da rotina. Até o ponto em que o sofrimento se confunde com identidade. Mas não, você não é o seu sofrimento. Você apenas se perdeu dentro da história dolorosa que escolheu contar sobre si mesmo. Como sair do inferno interior? Saída do inferno começa com um ato simples: olhar para dentro. Simples não significa fácil, porque quando você olha para si, encontra também os monstros que você criou. Encontra a raiva que disfarçou de força, a culpa que escondeu, a inveja que chamou de ambição. O primeiro passo é encarar tudo isso sem medo, com coragem e humildade. Depois é preciso compreender, não justificar, compreender, entender por que você chegou ali, porque o inferno não se vence com fuga, mas com consciência. A luz entra exatamente pelas rachaduras da alma. E cada vez que você escolhe o perdão, a bondade, a empatia, você enfraquece as chamas internas. Quando a consciência desperta, o fogo se apaga. O céu e o inferno coexistem dentro de cada ser humano. Há dois mundos, o céu e o inferno. Eles coexistem, se alternam, se confrontam. Quando você ama, perdoa, agradece, experimenta o céu. Quando odeia, julga, se isola, experimenta o inferno. O equilíbrio da vida não está em eliminar o mal, mas em compreender que ele é o contraste que te faz valorizar o bem. A dor ensina o valor da cura e o inferno ensina o valor da luz. Até o ouro precisa do fogo para brilhar. Talvez seja por isso que passamos por tantos infernos, para purificar e refinar aquilo que nos impede de ascender. O chamado para a luz Jesus, segundo as Escrituras, desceu aos infernos, mas não para sofrer, para libertar. Para provar que nenhuma escuridão é forte o bastante para aprisionar quem carrega a luz. E essa é a mensagem que ecoa. Não há inferno tão profundo que não possa ser vencido pela fé e pela consciência. Descer ao inferno interior é inevitável, mas permanecer nele é uma escolha. A verdadeira liberdade é construída com a coragem de olhar a sombra e escolher o sol. Porque o verdadeiro paraíso não é um lugar para onde se vai. É um estado que se constrói aqui, agora, dentro de quem aprendeu a iluminar as próprias sombras. Não deixe de se inscrever no canal Bíblia Sem Tabus, ative as notificações e, se essa reflexão te tocou, compartilhe com quem merece escutar essas palavras. Talvez alguém próximo de você esteja preso em seu próprio inferno e precise dessa luz hoje.